Queiroz, né, que é o que você falou muito bem dele, eu estava vendo que ele se profissionalizou aos 21 anos, né, cara? Ele ralou para virar profissional, inclusive já foi até alvo do Palmeiras. Você conhece ele? O que você sabe da história dele que você possa contar para gente? Cara, ele era torcedor que viajava com o Atlético Nacional donde o time fuera, cara. Ele é muito apaixonado pelo Atlético Nacional, cara. A gente que é torcedor do Atlético Nacional ama ele, porque a história dele é uma história bem legal, cara. Ele acompanhava o Atlético Nacional em muitos lugares, muitos cantos que o Atlético ia. E não deixava de treinar, cara. O cara nunca desistiu de seu sonho de ser futbolista profissional e conseguiu. E é um cara nota mil, um grande profissional, cara, que, se você me fala, para mim está entre os melhores laterais direitos hoje em dia do mundo, cara. É um cara que na minha opinião, se você me perguntar, eu até levo para o Flamengo, né? Opa! Opa! É uma, hein? Cara, é um cara que eu gosto muito do futebol dele, cara. Sou muito fã do futebol do Daniel Muñoz. Inclusive, pelo que você falou das características dele, ele lembra um pouco o Wesley, né? Que ataca muito bem e defende bem também, né? Exatamente, cara. Mas o jogo aéreo dele, porque ele às vezes no Atlético Nacional jogou até como zagueiro, cara. Ele às vezes jogou como zagueiro. Então é um cara que entende o futebol, compite bem, né? E isso hoje em dia é muito importante para essa posição, né? Ah, sem dúvida. Cara, por que você acha que o Carrascal ontem não teve chance? Você sabe alguma coisa sobre isso? Como é que está o Carrascal na seleção da Colômbia? Eu acho que são escolhas do treinador, né? Você vê o Quintero, todo mundo achou que o Quintero também ia entrar no lugar do James quando saiu, mas o treinador viu que o jogo pedia outro tipo de jogadores. E Colômbia tem isso, né? Colômbia tem muitas possibilidades, dependendo do jogo que a gente vai enfrentar. Ontem era para esse tipo de jogadores rápidos, esse tipo de jogadores que iam bem na linha do fundo, tinham que acompanhar. Então, acho que por isso foi a escolha por Campaz e não pelo Carrascal. O Carrascal tá bem na seleção colombiana, tá bem cotado. Eu vi que quando ele começou, falavam que ele era o Neymar colombiano, depois ele teve baixa, depois aí melhorou um pouquinho, agora no Flamengo teve bem. Como é que tá o moral do Carrascal aí na seleção colombiana e para a rapaziada aí na Colômbia? Cara, aqui o pessoal tem muita confiança nele, né? Ele teve essa infelicidade lá no Flamengo, esse último jogo que ele foi expulso. Aqui na Colômbia se acredita muito nele. Só que a competência não é fácil, cara. A seleção da Colômbia tem muitos bons jogadores aí e na posição que ele vai jogar, seja pelas pontas ou seja pelo meio, tem muitos jogadores que também estão passando um bom momento, jogadores que cada oportunidade que eles estão recebendo estão dando conta do recado. Então, o Carrascal tem isso, né? Tem que seguir aí se preparando, porque a oportunidade vai chegar. E se você não está preparado quando a oportunidade chegar, aí passa o trem e essa oportunidade às vezes não volta mais, cara. É verdade, é verdade. Falando ainda um pouco sobre Colômbia e Flamengo, cara, como é que você viu aquele episódio do Independente Medellín com o Flamengo, aquela confusão toda, não teve o jogo, enfim. Cara, foi triste, né? Porque eu tinha a esperança de ver o Flamengo aqui ganhando do Independiente Medellín, né? Que é o rival do Atlético Nacional aqui. E foi triste, mas às vezes para as pessoas entender o contexto de por que aconteceu isso, um jogo anterior a esse, o Medellín foi eliminado da Liga da Colômbia, né? Não classificou para playoff. E o dono entrou no campo, ele sacou notas de bilhetes de 100, mostrando para torcedores, xingando. Então os torcedores estavam com muita raiva dele, cara, porque eles se sentiram ofendidos, né?
acho que foi um erro de parte e parte. Você, como dono, não tem que entrar aí a fazer esse tipo de coisa, né? E também a maneira de a torcida reclamar, acho que es não sei lá, cantando contra ele, ou não vai no jogo, não Uhum. sei. Mas eles viram a oportunidade no próximo jogo, infelizmente o jogo foi contra o Flamengo, né? Aí eles quiseram ir a fazer esse protesto para que o time fosse multado, né? Tipo assim, pô, você tem muito dinheiro, está mostrando nota para nós, tá bom, então paga essa multa. E aí o perjudicado foi o futebol, né? Que a gente não quer que esse tipo de episódios tirem o foco de lo importante que é o que a gente ama, né? Que é ver o futebol. Claro. Você tava no jogo? Não, no final, os cara do Independente Medellín achou que não iam gostar muito de me ver lá, não. Mas eles não queriam, queriam matar outro cara, não era você. É, exatamente. Então eu não ia dar vantagem para ninguém aí, não. Pois é, mas ali foi muito triste, é um episódio muito triste, né? Muito, Porque muito. o povo colombiano é um povo tão tranquilo, tão de boa. A gente não vê os problemas que acontecem, por exemplo, na Argentina, né, de racismo. Não que não há, mas o povo da Colômbia é muito mais tranquilo em relação a outros países aí que disputam a Libertadores, né? Então, assim, foi um episódio muito triste, né? Eu queria ter visto esse jogo. E, assim, e até violento, né, de certa forma, para pessoas assim. Eu acho que teve uma pessoa que teve a mochila queimada lá por um fogo que caiu nele e tal, da imprensa Sim, brasileira. Podia ter acontecido uma tragédia num jogo desse, né? sim, com certeza, com certeza. Esse é o lado triste, né, desse tipo de protestos. Os caras aguardaram que o jogo iniciara para fazer isso, né, para fazer o jogo acabar. Infelizmente, sempre ficam no meio esse tipo de pessoa, né, ou esse tipo de episódio, né, que a gente não quer que aconteça no futebol.